Fala, meu amigo eletricista! Estamos aqui no condomínio Quinta do Lago 2, aqui em São José do Rio Preto, uma obra de um cliente nosso, que a gente está fazendo toda a parte elétrica. E hoje eu vim mostrar para vocês tudo que foi feito nesta casa, e uma dúvida frequente aí dos nossos amigos eletricistas, que sempre manda pra gente aí, é a questão da precificação, de que forma que é precificado, se é por metro quadrado, se é por ponto, se é por diária. E eu vou mostrar para vocês a forma que eu precifiquei esse imóvel e que vocês também possam talvez usar para precificar o imóvel de vocês, que dá muito certo. A gente não perde dinheiro dessa forma. Nesse imóvel aqui, ele possui 180 metros quadrados. E essas etapas, até o momento, eu fechei por R$70 o metro quadrado. E o que engloba nesses R$70? É a parte de infraestrutura, que é a tubulação das caixinhas, chumbamento dos conduítes, né? E a parte de enfiações, que é toda a parte de passagem dos fios, dos cabos, né? E fechamento dos quadros também com seus disjuntores. Então, nessa etapa, como a casa é de 180 metros quadrados, o proprietário gastou um total aqui de R$12.600. Nesses 12.600, para mim receber esse dinheiro do cliente, eu divido em duas etapas. Eu divido a etapa quando a gente conclui a parte de infraestrutura, aí após os pedreiros fazerem um reboque, né, fazer a parte de acabamento, a gente entra com a parte de enfiação e a gente programa essa outra etapa, essa segunda etapa, para poder receber do cliente. E aí, para mim agregar ainda mais valor nessa obra, para mim faturar aí um valor aí de até essa etapa aqui, faturar acima de R$30.000, eu agreguei os materiais elétricos também, que aí eu incluí todo na primeira etapa, além da mão de obra, todos os materiais que usaram, que eram as caixinhas, né, os conduítes. E olha que interessante, pessoal, a gente tá usando tudo caixinha funda, onde é interruptores. Pro dia de amanhã, o cliente quer fazer uma automação, Zigbee ou até mesmo a Wi-Fi, já tá com as caixinhas fundas aí que consegue ser compatível com os módulos de automação aí para não ter esse problema, né? Mas voltando aí ao tema das precificações. Para mim agregar mais valores, eu incluí todo o material também nessa obra, que aí eu coloquei, né, caixinhas, mangueiras, conduítes e também a fiação. Também dividi em duas etapas. Vou abrir aqui que de cabeça eu não vou lembrar os valores aqui. Mas pessoal, ó, etapa de infraestruturas, eu cobrei 6.300 de mão de obra, né, que eu dividi, né, os R$70 o metro quadrado por 2 para etapa de infra e para etapa de fio, e cobrei mais R$4.700 de materiais, que é caixinhas, mangueiras, o quadro elétrico, a caixa de passagem, todo o material, as caixinhas de laje e tal, todo o material que foi utilizado nas infraestruturas, dando um total de R$11.000 na primeira etapa. A segunda etapa, que essa etapa também já tá pronta aqui, que é a parte de enfiações, né, o cabeamento, fechamento do quadro, ainda falta a gente fechar aqui o quadro já com seus disjuntores. Essa etapa eu também entreguei para o cliente completa, desde a parte de mão de obra, que eu também cobrei, né, os 6.300, que lembra que eu falei para vocês, que é a divisão dos R$70 o metro quadrado, né, para a segunda etapa, e mais 13.800 de materiais. O que englobou nesses materiais? Eu disse para vocês, parte de fios, cabos, disjuntores, conectores vagos, não dá para ver que tá com gesso aqui, mas os conectores, tudo o material que eu usei nessa segunda etapa, dando um total nessa segunda etapa de R$20.100. Então, pessoal, somando as duas etapas, só nessa casa aqui de 180 metros quadrados, eu consegui cobrar do cliente R$30.100. Então, tipo assim, isso é uma média que a gente cobra nesse tipo de imóvel. É claro, se o cliente tiver um pouco... Aqui é um padrão tradicional, um padrão tranquilo, não tem, é uma casa para venda, não tem muita frescura. Se tiver algo um pouco mais complexo, uns pontos, pouco de ponto a mais do que o normal, aí a gente aumenta também um pouquinho. Então, até o momento aqui, eu aconselho vocês a cobrar por metro quadrado. Agora, já no acabamento, eu já cobro por ponto. Para mim instalar interruptor e tomada e iluminação, não tem como entrar no metro quadrado, porque uma casa dessa, por exemplo, de 180 metros, pode ter 30 pontos de iluminação, pode ter 100 ou pode ter 200. Então, se a gente cobra no metro quadrado iluminação e a parte de acabamento, a gente acaba tomando prejuízo. Então, essa etapa de iluminação ou de interrupção, eu vou mostrar em um outro vídeo de uma casa pronta já nossa e explicar para vocês o que eu cobrei de item a item para ficar mais claro. Então, só para vocês entenderem, até o momento que essa casa está aqui, que é a parte de infraestrutura e enfiação, as duas etapas mais grossas da obra, foi cobrado R$30.100, né, entre materiais e mão de obras. Desses 30.000, 12.600 foi somente da mão de obra. Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas, com esse nosso vídeo. E para você que é eletricista e gosta de conteúdos assim como o meu, e que é a vida real aí de um eletricista alto padrão, não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo e deixar o seu like aqui, pessoal. Forte abraço, tamo junto.